leitores, eu sou a Isabela do Livro Após o Outro, sejam bem-vindos a mais um vlog aqui no canal. E é um vlog aguardado, por mim pelo menos, não sei vocês, né? Eu acho que quem assistiu o vlog ano passado também tá esperando aí pelo segundo livro de Cidade da Lua Crescente. Eu tava aqui me preparando pra ler esse livro porque, né, é um tijolo, entendeu? Eu demorei já um mês pra ler o primeiro livro, que dirá esse aqui, vamos ver quanto tempo vai demorar. Mas o primeiro livro, assim, eu fiquei surtando, gostei muito, me surpreendeu demais, porque Senhora de Anéis pra mim tinha acabado em corte, eu não ia ler mais nada da Senhora de Anéis, mas assim, o livro tava tão hypado em vários países, né, que eu resolvi dar uma chance ali, porque eu tinha acabado de ler o último livro de corte da Nesta, né, que eu também falei que não ia ler. Li, gostei, me surpreendi, e aí fiquei na mesma vibe e falei, vou ler também Cidade da Lua Crescente. Amei também, e agora tô aqui no segundo livro. É isso. Então, minha gente, nesse segundo livro, a Bryce e o Hunt, eles estão meio juntos, meio não estão juntos oficialmente, né? Estão ali meio, né, amizade colorida. E apesar de eles estarem ali, né, meio pacificamente convivendo ali, o perigo não está completamente extinguido, né? E aparentemente a trama principal desse livro é que eles vão encontrar os rebeldes, né, pessoas ali que são contra alguma causa. E aparentemente essa vai ser a trama principal dessa história. E aí a decisão de Hunt e Bryce será: eles irão ficar quietos ou eles irão lutar junto com os rebeldes? Provavelmente vão lutar junto com os rebeldes, né? Porque a Bryce não consegue ficar quieta, então, e o Hunt vai onde a Bryce tá. Então, provavelmente eles vão lutar, né? Senão teria 800 páginas. Mas enfim, então, nesse livro aqui, teremos muitas lutas, talvez um romance ali um pouco mais desenvolvido, né? Entre a Bryce e o Hunt, que eu fiquei esperando ali coisas no primeiro livro que não aconteceram. Mas eu gostei, gente. Eu gostei porque foi tipo um slow burn, entendeu? Um slow burn que continua no segundo. Então veremos como o romance dos dois irá se desenvolver. O primeiro eu já li, né? Eu já comecei a ler, no caso. Porque todo vlog eu já começo a ler o livro, gente. Desculpa. Eu tô na página 34, no primeiro capítulo ainda. Mas nós tivemos aqui um capítulo um pouco grande do prólogo. E o prólogo eu fiquei muito perdida porque é uma personagem que eu pelo menos não me lembro se ela apareceu no primeiro livro. E eu fiquei tipo, mano, quem é essa pessoa? É uma tal de Sophie e aparentemente ela trabalha pros rebeldes. E eu acho que é por isso que tem esse prólogo com ela, pra gente já saber de quem a autora vai falar, né, do livro inteiro, né, a trama. Enfim, a Sophie, aparentemente ela trabalha pros rebeldes. Ela é uma humana, porém com poderes do Vanir, né? E ela tem um poder ali muito raro, ele é muito, enfim, desejado por muitas pessoas, e eu acho que é um poder parecido com o do Hunt. Eu fiquei sem entender se esse capítulo aqui, se tipo, todos esses acontecimentos do prólogo, eles acontecem no momento da história atual, ou se é uma história antiga, enfim, realmente não... A gente não tem muitas informações, assim, é ali uma cena, assim, coisas que acontecem com a Sophie, ela explicando um pouquinho sobre a vida dela, sobre a história da família dela, ali que ela tem esse poder raro, mas que ela é humana, como os humanos são tratados, e como ela tenta resgatar o irmão dela que está ali preso, justamente nessa causa rebelde, que ela tem informações, assim, muito valiosas, além do poder dela, e que, enfim, ela acaba meio que sendo uma slave, né? Ela não é propriamente uma slave, mas ela acaba sendo porque ela tem as informações e ela tem poderes que as pessoas querem, então ela fica ali sendo como uma arma a usar. Então, assim, são muitas informações, mas ao mesmo tempo sem muitas informações, sabe? Nesse prólogo. E aí o primeiro capítulo é a Bryce junto com os pais dela, ali dando um passeio. Então, assim, não aconteceram muitas coisas, tá tranquilo, tá calmo ainda. Mas vamos ver como a história vai se desenrolar. E é isso, gente. Vamos ver aí como que vai acontecer.
Cheguei aqui na segunda parte do livro, mais ou menos ali na página 277. Olha, é quase metade do livro, vai. As coisas aconteceram de um jeito muito mais rápido do que eu pensava que fossem acontecer. Não sei, eu tenho a impressão que o primeiro livro tinha, assim, um clima, não um clima, mas uma velocidade mais leve, mais devagar. Talvez porque a gente estivesse sendo apresentada a todo um mundo novo e tudo mais, né? E nesse livro aqui a gente já conhece o mundo, a gente só vai ser apresentado a novos seres, novos personagens, novos elementos, mas a gente já tem ali uma prévia, né? E realmente isso que acontece, muitos personagens do primeiro livro retornam para esta saga e tem mais um papel principal, meio que na trama ali principal, né? Então eles têm mais destaque neste livro aqui, que eu achei interessante. Um pouco depois do meu último update pra vocês, né? Já aconteceu assim uma coisa bombástica. A cada capítulo praticamente a gente tem alguma coisa bombástica durante a leitura e foi até engraçado assim, porque muitas coisas aconteceram mesmo. A Bryce, ela está com um casamento arranjado com um outro príncipe lá, né, Faye, que o pai dela arranjou esse casamento. Ela não está nada contente com isso. O Hunt tá querendo arrancar a cabeça do Cujo, né? E no primeiro momento, assim, o Ron, né, que é o irmão da Bryce também, que conhece esse príncipe, ele não gosta desse príncipe. Então, assim, a gente como leitor também acaba ficando meio tipo, qual que será que é a dele, né? O que será que ele quer com a Bryce? Enfim, a história vai se desenrolando, isso tudo vai se ajeitando, a gente vai conhecendo um pouquinho mais sobre esse personagem, mas ainda assim eu fico com o pé atrás com ele, né, que é o Cormac. Eu não sei o que ele vai aprontar, se a gente pode confiar nele. Se não bastasse isso, né, a gente tem ali mais informações sobre a Sophie. Eu não tinha certeza se o prólogo, né, a cena da Sophie era no presente ou no passado, ficou muito confuso, mas aparentemente sim, era no presente, na mesma linha ali de tempo em que a história da Bryce acontece. E quem está atrás da Sophie? Muitas pessoas mesmo. Por conta do poder, né, dela, de Thunderbird, muitas pessoas estão atrás delas. Algumas pessoas, né, os anjos, pra matar ela, porque tem medo desse poder dela. E outras pessoas provavelmente pra usar isso como uma arma em guerras. E o Taron, que ele é um Mer, né, ele apareceu no outro livro, mas tipo assim, uma aparição bem rápida. Nesse livro ele tem muito mais destaque, a gente tem muito mais sobre esse personagem, que eu achei muito interessante, eu gostei muito de conhecer mais sobre ele, tô gostando do desenvolvimento do personagem nesse livro. E a rainha dele, né, que é a rainha lá do oceano, tá interessada em encontrar o irmão da Sophie e a Sophie também. Então assim, a Bryce se preocupa do porquê que a rainha quer encontrar, né, esses dois jovens, justamente porque provavelmente ela vai querer usar eles como uma arma, né? E a Bryce, ela fica tipo, eu não posso deixar isso acontecer. A partir do momento que ela descobre a história da Sophie e do Emily, né, que é o irmãozinho da Sophie, e do possível envolvimento da Sophie com a Danica, a Bryce fica tipo, eu preciso proteger esses jovens. O Hunt quer morrer, porque ele fica tipo, Bryce, a gente tem que se manter assim low profile, entendeu? Por causa dos anjos, a gente matou 2 arcanjos, ninguém sabe disso, obviamente. Então assim, eles estão sob a supervisão muito atenta dos anjos. E caçar, né, ali 2 pessoas, 2 jovens, que todo mundo tá caçando pra proteger eles, isso não é bem ali, né, low profile. Mas não dá pra convencer a Bryce do contrário, então o Hunt só se junta a eles mesmo nessa aventura. E aí essa aventura envolve a Bryce, Hunt, Ron, né, o irmão dela, o Ethan, que foi expulso, né, do pack lá dele. O Ethan era o irmão do Connor, que era um crush da Bryce lá no começo do primeiro livro. E também meio que o Taron se junta também ali com eles. Então é essa equipe aí gigante pra tentar achar esses 2 jovens. Essa parte do desenvolvimento da Danica, sinceramente, eu não gostei muito. Porque é a mesma trama que aconteceu no primeiro livro. Era algo que a Danica sabia, era algo que estava envolvendo ela, ninguém mais sabia, e no fim a bomba explodiu. Então assim, parece que eu tô vendo a mesma história, com outros elementos, outras pessoas, mas sabe assim, a mesma receita. Então assim, eu achei uma coisa meio nada de novo. E isso traz uma outra coisa que também não está me agradando muito,
que é o fato de as coisas acontecerem muito facilmente. As pessoas aparecem no caminho da Bryce de uma forma muito conveniente, sabe, assim, a Bryce encontra um fulano, e aí do nada aparece toda a trope, entendeu? Aparece o Hunt, aparece o Run, aparece um monte de gente, do nada, simplesmente vão fazer uma visita pra ela no apartamento dela, justamente no momento que ela tá ali com uma pessoa, enfim, com o príncipe das trevas. Então assim, o fato das coisas acontecerem de uma forma muito conveniente, já todo mundo ali se encontrar de uma forma muito conveniente, enfim, é tudo muito conveniente demais. E aí a cada capítulo você tem uma bomba explodindo. A única coisa que assim realmente tá me prendendo na história é o desenvolvimento do Tyrion, que eu tô gostando bastante de ver ele na história. É ali de encontrar a Sophie, porque eu estou curiosa sobre a Sophie. E eu acho que essa trama da rebelião, né? Porque a Sophie estava envolvida ali com a rebelião e tudo mais, esse novo mundo sendo explorado, eu acho que tá sendo muito mais interessante do que todo o resto da história. Então assim, veremos como isso vai ser desenvolvido na segunda parte. Mas é realmente essa coisa das coisas serem muito convenientes, as coisas serem muito fáceis, tipo, não fáceis, mas parece que o negócio tá ali e a Bryce só precisa olhar, sabe? E aí, tipo, perde toda a graça, sabe? Parece que as coisas não tem assim muito como se fosse um quebra-cabeça, de ela juntando pecinha por pecinha, sabe? Parece que as coisas estão ali, ela só precisa olhar, aí do nada ela olha e ela descobre, ela acha e ela encontra, enfim. Então assim, eu espero que isso seja um pouco mais desenvolvido. É claro que o livro ele tem muitas tramas, além dessa trama principal, tem muitos personagens, e a autora quer desenvolver também os personagens meio que solo também, falando sobre suas vidas amorosas, sobre a descoberta e não sei o que, não sei o que lá. Então assim, é muita coisa sendo tratada, sendo abordada. E aí vamos ver como isso vai ficar, né? Tô assim, né? Meio apreensiva. Chegamos aqui na terceira parte desse livro. Muitas coisas aconteceram com todos esses personagens que nesse livro nós estamos acompanhando. O Ethan, ele recebe uma proposta, assim, muito tentadora, em que o Prime ali do pack, né, que ele fazia parte, né, faz uma proposta pro Ethan de torná-lo um alfa, ou seja, ele pode ter o próprio pack. Mas toda a questão com a Sabine, que é a mãe da Danica, né, ele fica muito inseguro, tipo, será que eu realmente quero responder a Sabine, a pessoa que justamente, né, ali me colocou pra rua, depois de uma surra, né, por um motivo que nem é um motivo, né, então ele fica ali muito pensativo sobre isso. E ele atualmente está morando na casa, né, com o príncipe, né, o irmão da Bryce, o Run, e os amigos dele, o Declan e o Flynn. Dá pra ver que é algo muito temporário, que o Ethan, assim, ele só precisa de um pouco mais de tempo pra ele entender os sentimentos dele e conseguir, assim, fazer planos pro futuro. Em relação ao Hunt e a Bryce, claramente ali, em meio a muitas emoções e muitas coisas acontecendo, né? Logo no começo dessa segunda parte, eles já percebem que não vão conseguir aguentar e esperar até o solstício, né? Porque o combinado entre os dois era que eles iam ficar amigos, né? Morando na mesma casa, até o solstício. E aí que eles iam decidir o que eles iam fazer e tudo mais, né? Tipo, ter o primeiro encontro e nananana, né? Mas, enfim, eles não aguentam, eles jogam tudo pela janela. Mas a Bryce, ela fica tipo, eu preciso saber como eu devo te chamar e como eu devo te apresentar às pessoas, né? Como que eu me direciono a você, por qual palavra, o que a gente é. Eles, então, decidem se chamar como mates, que é como se fosse um companheiro ali, sabe? Só que para, né, ali as criaturas, o mates, né, o mate, ele é uma coisa assim muito profunda, ele tem um significado assim de alma gêmea. Realmente as almas se conectam pela vida inteira e até além da vida, né, no mundo espiritual também. Então não é algo assim tipo brincadeira, sabe? É algo muito, muito, muito sério.
E realmente ali as criaturas, né, por exemplo, as fadas, quando elas têm esse mate, os poderes delas aumentam, porque realmente as duas almas se conectam. É diferente para cada criatura, né? Então os anjos têm ali uma coisa um pouco mais diferente do mate, né, do que as fadas. Então cada espécie ali tem como funciona o mate, mas é isso. É alma gêmea para a vida inteira e além da vida. E sim, eles decidem ser mates. E pra surpresa de todo mundo ali, numa cena ali bem caótica, envolvendo, né, a Sophie, a procura, né, pela Sophie no caso, eles percebem que, apesar de eles serem de espécies diferentes, né, a Bryce, ela é metade humana, metade fada, e o Hunt é um anjo, né, apesar de eles terem espécies diferentes, eles estão compartilhando o poder. Os poderes deles aumentaram porque eles estão conseguindo tirar esse um pouco de energia do outro para intensificar o seu poder. Algo nunca visto antes ali por eles, né, e pelos amigos deles, então é algo assim bem primeira vez acontecendo no mundo, em que espécies diferentes se tornam mates, tipo, realmente mates, além da palavra. É claro que isso vai ter assim um grande boom pra história, né, porque eles estão ali prestes a ter uma luta muito grande, tem muitos inimigos em Lunatium, né, tem os anjos, tem o Aster, tem, enfim, muitas pessoas ali querendo a morte deles, e uma guerra iminente ali com as pessoas ali do Hell, né, do Pit também. Então, assim, eles vão precisar de todos os poderes que eles conseguirem. E falando sobre esse evento, né, que aconteceu ali com inimigos, essa situação bem assim, né, luta e tal, eles foram em busca da Sophie. Eles tiveram uma pista ali de um navio que ia ser entregado ali com equipamentos muito perigosos para serem usados em lutas e em guerras. Então eles planejam, né, todo o grupo ali, Cormac, que é o príncipe, noivo da Bryce, a Bryce, o Hunt, o Ran, meu irmão da Bryce, e o Merc também, o Theron. Todos eles vão tentar interceptar esse navio, impedir, né, que pessoas erradas tenham esse equipamento, e ao mesmo tempo tentar entender onde a Sophie tá, se a Sophie tá com esse inimigo aí. Eles têm muitas respostas, mas assim, não sei se alguma ajuda realmente ali, porque é muito caótico. Eles descobrem que a Sophie, ela não sobreviveu, enfim, ela realmente morreu. Então, assim, pra Bryce, isso é muito ruim, porque ela não vai conseguir descobrir, né, até aquele momento, ela vai ter que achar outras formas de descobrir a conexão da Sophie com a Danica. O que a Danica estava procurando e tudo mais, né? Então, toda essa questão acaba que fica ali em segundo plano, porque agora elas não têm, né, todo o grupo não tem como descobrir quais eram essas informações, qual era a informação vital que a Sophie descobriu antes de ser morta, enfim. E eu, assim, realmente não sei como isso vai acontecer. Não sei como o grupo, a Bryce, vai conseguir descobrir isso. Até o momento, na minha cabeça, não tem mais chance. E sim, foi tudo isso que aconteceu. E aconteceu mais coisas, assim, que, enfim, muitas coisas acontecendo. E eu não particularmente gostei tanto disso, né? Eu já falei em vários vlogs aqui no canal, de vários livros diferentes, que eu não gosto de histórias muito paradas. Sempre que a história fica no mesmo local, ali, enfim, aquilo vai me enjoando um pouco. E apesar daqui a gente ter várias perspectivas de vários personagens, né? São muitos personagens que a gente acompanha nesse livro. É o Ethan, é o Hunt, é a Bryce, é o Ran, o Theron. Então, assim, são muitas e muitas pessoas que têm ali a sua vez de narrar ali um pouco da história. E cada um desses personagens também tem uma trama meio que pessoal deles, né? O Theron tá ali todo pensando na sua carreira profissional e na vida ali como agente da rainha. Ele fica pensando que ele não quer isso pra vida dele, então tem toda essa questão de ele repensar a vida dele, repensar onde ele quer estar. O Hunt e a Bryce, o relacionamento deles, a Bryce por si só. Enfim, são tipo muitas tramas acontecendo, né, de diferentes personagens, além da trama principal, que é essa questão da Sophie, os poderes da Sophie, qual era a informação que a Sophie tinha, o que a Danica estava tentando fazer, e essa guerra que está acontecendo com tantos inimigos. Então, assim, é muita coisa. É interessante pra história não ficar parado? É. Eu não gostei muito como isso foi colocado na história. Até o momento, assim, eu não tô gostando muito, não. Os capítulos ficam muito caóticos. No mesmo capítulo você tem 5 visões diferentes, de situações diferentes. As 5 pessoas estão em lugares diferentes, acontecendo coisas diferentes, e aí você fica ali, sabe, tipo, meio perdido. Você só quer, tipo, ter um começo e fim de um personagem,
Mas não, aquilo é interrompido por outro personagem, aí depois volta pro primeiro personagem, entendeu? Apesar de a história estar sendo bem interessante, tem muitos pontos desse livro que eu não estou gostando. Mas o carinho que eu tenho pelos personagens, assim, me faz continuar a história. Eu gosto muito da Bryce, eu gosto muito do Hunt, eu gosto também do irmão da Bryce, enfim, todos os personagens, na verdade, eu gosto. Até mesmo do Terra. Mas veremos, né, nessa terceira parte, se isso vai melhorar. Veremos. Livro finalizado. Gente, vocês sabem que eu não tava assim muito curtindo o desenvolvimento da história, né? Eu tava achando assim muita coisa acontecendo, muitos personagens aparecendo e parece que tipo, cadê o foco da história, sabe? Mas eu tenho que dizer pra vocês que no último capítulo aconteceu uma coisa assim que eu não estava prevendo. O final desse livro foi completamente diferente do que eu imaginava. Eu acreditava que Casa de Céu e Sopro, né, terminaria com uma guerra, literalmente, ali em meio a uma guerra com os príncipes de Hel, com os Asteri. Então eu achei que ia acabar nessa guerra, ia a Bryce ali no meio e tudo mais. O final foi completamente diferente, claro que teve ali um confronto entre Bryce e o Asteri, né, os Asteri. Mas a Bryce, ela vai se teletransportar pra tentar ir pro Hel e pedir ajuda pros príncipes. E na verdade ela se transporta pra outro lugar. Enfim, o que eu tenho que dizer é, a Bryce, ela descobre o que a Sophie descobriu e o que a Danica estava tentando descobrir no meio dessa pesquisa, envolvendo a Sophie e tudo mais. São muitas coisas, na verdade, em muitos aspectos, que ajudam várias pessoas. A Bryce, o Ethan, enfim, né, os lobos, as fadas e toda a população de Midgard. E não é algo tão chocante pra mim, de que os Asteri, na verdade, não eram, né, daquele mundo, não eram do Midgard, e que eles enfiaram um monte de gente de outros planetas em Midgard para que eles pudessem usar a energia, né, de quando as pessoas morriam para alimentar eles mesmos. Então, assim, isso pra mim não foi, assim, tanto uma surpresa, porque eu sempre me questionei em relação aos portões e tudo mais, então, assim, essa questão da energia toda, eu sempre desconfiei muito da onde que vinha. Mas é claro que pra Bryce, né, ali, pra toda a população que não sabe disso, é bem chocante toda essa questão e até revoltante, né, porque significa que essas pessoas que morrem, elas não têm, assim, tipo, elas vão viver felizes no outro mundo, sabe? Tipo, no outro lado. Na verdade, elas vão ser comidas, né? As almas. Mas a Bryce, ela não descobre só isso, né? Ela descobre que os Asteri, eles invadiram muitos mundos e acabaram com eles, quando perceberam que a população não iria se submeter a eles. E é revelado que, na verdade, as fadas, né? Tem como se fosse 2 tipos de fadas, e que todo mundo é fada. Até mesmo os lobos são fadas. Eles são só um outro tipo de fada, mas são fadas mesmo assim. São fadas que se transformam em lobos, mas ainda assim são fadas. Isso pra mim foi muito interessante. Eu achei essa informação bem legal, porque faz sentido. E eu achei legal essa ideia de todo mundo ser fada, mas realmente ali de populações diferentes, né, de partes do mundo diferentes, e aí o desenvolvimento foi diferente, mas todo mundo ser a mesma coisa, é só mesmo uma questão de evolução da espécie. E aí, a informação mais chocante pra mim, que eu juro que eu tive que ficar um dia inteiro pra processar isso, é a relação entre Corte de Espinhos e Rosas, né, a série de Corte de Espinhos e Rosas, com essa série aqui. Eu já tinha ouvido várias pessoas falando dessa conexão entre as duas séries, mas eu nunca tinha realmente pego o spoiler, então eu não sabia como que iria acontecer essa interação,
porque na minha cabeça eram mundos completamente diferentes, enfim. Então, eu realmente não pensei muito nisso. Eu sabia que tinha uma conexão, mas eu não pensei muito nisso e eu fiquei chocada quando aconteceu. É claro que a Bryce, quando ela vai se teletransportar para Hell, ela se teletransporta para, na verdade, Velaryon, para a cidade, né, ali do Rhysand. E assim, eu nem ia ler o terceiro livro agora, né? Porque é um calhamaço. E eu já li um calhamaço, então eu ia esperar um pouco pra eu ler o terceiro livro. Mas não sei se eu vou conseguir esperar, porque agora eu preciso ver o que vai acontecer. Então assim, né, falando todo um resumo de tudo que eu falei muita coisa, né? Eu continuo não gostando muito do desenvolvimento da história. Eu achei que foram muitas coisas acontecendo, assim, meio que desnecessárias. A mesma historinha do primeiro livro, de descobrir o que Danica estava escondendo. E isso coloca muito à prova, será que ela confiava realmente na Bryce? Se ela tivesse se juntado com a Bryce, talvez elas não tivessem descoberto tudo isso muito antes e teriam resolvido o problema juntas. Enfim, eu realmente não engulo muito essa questão da Danica ter feito tudo sozinha, escondido da Bryce. E assim, muitos segredos são revelados e fica uma coisa meio chata, sabe? De toda hora alguém falar, eu sabia uma coisa da Bryce que ninguém sabe. Da Danica, no caso, né? Eu acho que fica meio que uma desculpa pra ficar enfiando coisas na história, falando que a Danica sabia, que a Danica tinha ido atrás, que a Danica de alguma forma tinha descoberto, sem realmente fazer toda um desenvolvimento, sabe, do personagem indo atrás, e enfim, eu acho que fica meio que fácil de enfiar alguma coisa ali, só pra falar que foi a Danica que fez, porque a Danica já tá morta. E inclusive todo esse plot da Danica saber as coisas e tudo mais, nem é tudo muito explicado. Porque é uma coisa que aconteceu 2 anos atrás e não tem arquivos, não tem imagens, então assim, nem eles sabem o que a Danica descobriu naquela época. Eles têm pequenas provas, mas assim, fica tudo meio que na boca de outras pessoas pelo que outras pessoas sabem. Isso me incomoda porque fica algo muito vago, fica algo muito aberto. E a quantidade de personagens aparecendo nesse livro, tipo, no mesmo capítulo a gente tem o Ethan, a gente tem o Ron, a gente tem a Bryce, a gente tem o Hunt. São muitas pessoas, assim, que eu não senti que tiveram suas histórias tão desenvolvidas assim. Particularmente, assim, de cada personagem. Então eu realmente não entendi o porquê de ficar querendo falar de todos esses personagens ao mesmo tempo, sem focar realmente em nenhum deles. E o final, essa parte, esse envolvimento com a casa com a corte, né, de espinhos e rosas, assim, foi o que me animou, foi o que me deu o up, porque eu tava bem desanimada com essa história. Tava realmente, assim, lendo mais pra saber mesmo o que ia acontecer com a Bryce, com o Hunt, porque todo esse desenvolvimento muito rápido, muitas coisas acontecendo e esses mistérios sendo revelados assim, tipo, só jogados na cara da Bryce, enfim, tudo isso, desenvolvimento, não tava me agradando muito não. Mas toda essa surpresa no final de a Bryce ter ido pra Velaris, eu fiquei tipo, fiquei animada. Então, apesar de não ter curtido muito o desenvolvimento da história, foi um livro interessante. O final me animou pra ler o terceiro livro, assim. E foi esse o vlog, espero que vocês tenham gostado. Deixem aí nos comentários o que vocês acharam desse livro, se vocês gostaram do desenvolvimento da história e também aí desse envolvimento com a casa de... com a casa não, com corte, né? Tô curiosa pra saber o que vai acontecer. E eu vejo vocês no próximo vídeo.